Então fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Mindcast, desvendando os mistérios do corpo humano e da mente. E hoje a nossa convidada especialíssima é a doutora Elaine Milanês. Doutora Elaine é médica, ginecologista e obstetra, professora livre docente da Unicamp, e a professora é considerada uma sumidade na área. Ela é responsável por grande contribuição no meio científico, com mais de 40 artigos científicos publicados na área, vários capítulos de livro e publicações em congressos. Bom, doutora Elaine, é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite e para estrear o tema saúde da mulher aqui no nosso podcast. Então, acho que ninguém melhor do que você para brilhantar o nosso início desse assunto no nosso canal aqui. Então, para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós da sua história, doutora Elaine. Como é que foi construir toda a sua carreira e exercer essa linda missão aí na saúde da mulher? Bom, eu me formei já há 35 anos atrás, né? Eu fiz graduação em medicina na Unicamp, depois fiz residência em ginecologia e obstetrícia. No meu terceiro ano, eu fiz especialização em gestação de alto risco, fiquei um tempo fora do país, no México, no Instituto de Alto Risco. Foi assim, e desde sempre eu quis carreira acadêmica, né? Então, eu sempre fui meio multitarefas. Eu faço a parte assistencial, faço a parte de docência e pesquisa e a parte de clínica privada também, né? Então, ao longo de todos esses anos, eu tenho um foco de pesquisa em gravidez de alto risco mais direcionada. De início, eu montei o serviço de medicina fetal da Unicamp junto com o professor Barini. Depois, eu foquei mais na área de infecções da gestação, que é o meu grande foco de pesquisa. Mas adoro trabalhar com parto e, obviamente, obstetrícia tem tudo a ver com trazer vida, né, e coisas boas aí para a vida das pessoas. Com certeza. Bom, pessoal, então nós estamos com uma convidada de honra aqui e alguém que já contribuiu muito para a saúde da mulher e acho que todas nós devemos agradecer aí todo o esforço que a doutora Elaine faz. Bom, então, doutora Elaine, eu quis te convidar também, porque ao passar pelo processo da gestação, ao passar por esse porpério que eu estou passando, e assim como a minha experiência clínica no meu consultório em atender mães com dores crônicas, com distúrbios de ansiedade, eu vejo que o tema da maternidade é uma dor para muitas mulheres, né? Principalmente por conta da nossa cultura e também pela desinformação que eu acho que acaba dominando muitas dessas mulheres. E por isso que eu me motivei também para trazer essas informações mais sérias sobre o tema. E a gente sabe que muitas mulheres ainda vivem seus tabus, sofrem muito caladas, acabam com consequências muitas vezes importantes na sua saúde física e mental, né? E a gente sabe que existe uma complexidade desse tema que tem que ser levado a sério, né? Visto que muitas mulheres na fase gestacional, no momento do parto e no puerpério se tornam muito vulneráveis, o que abre a oportunidade para muitas novas ciências ou pseudociências tomarem conta do mercado, né? E aí, doutora, me parece que a gente está vendo um espaço aí que está se abrindo para outros profissionais ou até mesmo técnicos estarem atuando nessa área e confundindo a cabeça de muitas mulheres. Eu acho que isso muitas vezes está sendo confundido, né? E envolve um movimento que se chama humanização. Então, vamos bater um papo sobre isso e a gente vai dividir esse bate-papo em duas partes. Vamos falar inicialmente um pouco sobre a gestação e depois a gente fala sobre o parto, que eu acho que é um tema que tem muitas dúvidas por aí. E como eu abri uma caixinha de perguntas, tem muitas seguidoras que mandaram perguntas e dúvidas sobre o tema, e aí eu vou trazer para você, tá bom? Então vamos lá, doutora. Qual é a idade ideal para uma mulher engravidar? Existe isso, assim, em relação à medicina baseada em evidência hoje? Tem um dado que possa nos assegurar de que uma idade é melhor que a outra? Como é que é isso? Eu acho que isso já mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Quando eu estava na faculdade, obviamente tinha um professor que montou o nosso departamento, né? O professor Bussam Aranemi, e ele falava que o ideal mesmo era ter filho aos 18 anos, porque aí você estava na sua plenitude da juventude, nas melhores condições. A gente sabe que isso hoje também não é recomendado, né? Então, eu acho que os extremos de vida reprodutiva são sempre um problema, mas a gravidez na adolescência acarreta um risco significativo que perpassa a parte física, mas também encara a parte emocional dessa menina que ainda não está preparada, corpo em modificação e toda a repercussão que uma gravidez precoce ocasiona na vida dessas meninas. Perfeito. A gravidez na idade mais avançada, né, que hoje é muito relativo, né, a gente vê mulheres aí de 50 anos com, eu brinco que não é modelo 30, né, então as mulheres se cuidam e hoje elas mantêm uma vitalidade muito boa e uma capacidade de gestar e parir até idades
mais avançadas, né? Do ponto de vista médico, a gente sempre se preocupou com a gravidez acima dos 40 anos pelo risco que ela ocasiona em termos de aumentar a chance de desenvolver diabetes induzido pela gravidez, de desenvolver hipertensão induzida pela gestação, a pré-eclâmpsia, né? De ter uma paciente que eventualmente traz alguma morbidade, estando mais velha, isso pode se complicar, e obviamente os riscos em relação ao feto, principalmente na ocorrência de alterações cromossômicas, né, as aneuploidias aí, né, a síndrome de Down e outras síndromes que também podem ocasionar. Então, se a gente fosse colocar assim, pela medicina baseada em evidência, seria algo entre 20 e 35 anos como idade ideal, indo até os 40, porque é a partir daí que acarreta risco. Óbvio, eu tenho uma mulher magra, que faz atividade física, com uma dieta balanceada, né, uma cabeça completamente adequada para estar parindo aos 45, ok, a gente vai encarar isso, mas sabendo que muitas dessas mulheres vão ter sua fertilidade reduzida e vão precisar de técnicas aí de fertilização assistida para alcançar esse objetivo, né, de ser mãe numa idade mais avançada. Perfeito. Nossa, brilhante a sua resposta, porque acho que hoje o movimento das mulheres se inverteu um pouco, né? Antes eu acho que a mulher engravidava e depois corria atrás, ou talvez não corria atrás da parte profissional. Hoje a gente inverteu tudo isso, prepara, vamos dizer assim, a casa para poder ter se relacionar com uma pessoa, que vão construir uma família e aí ter filho, né? Então é muito comum a gente ver muitas amigas, né? Eu vejo que estão deixando para passar por esse processo um pouco mais tarde. E aí eu queria saber se congelar óvulos é recomendado para essas mulheres que percebem que não estão numa estabilidade ali para poder engravidar naquele momento dessa janela ideal, assim, quando que é recomendado congelar os óvulos e também se tem uma idade ideal para fazer isso? É óbvio que a coleta de óvulos, quanto mais abaixo dos 40 anos ela for realizada, melhor a capacidade desse óvulo se dividir e formar um embrião saudável, né? Eu sempre comento com as pacientes assim, eu acho que se você não tem um relacionamento estável, passou dos 35 anos, tem um projeto futuro de ser mãe, vale a pena realizar a coleta de óvulos, mas a gente também tem que lembrar que a gravidez a partir de uma fertilização in vitro, ela não é 100% de sucesso, ou seja, você fazer uma FIV não quer dizer que necessariamente você vai ter uma gestação a termo no final desse processo. Então a gente tem que lembrar disso, que as técnicas de fertilização evoluíram muito, né? Desde o primeiro bebê na Inglaterra, dos anos 80 ainda até hoje, evoluíram as medicações, a capacidade de criopreservação desses embriões, até desses gametas não fecundados também, mas que isso, retardar esse processo de gestação e parto, provavelmente não vai te trazer a segurança de um sucesso de que essa gravidez vai ser alcançada. Então, óbvio, a recomendação é tentar fazer isso ao redor dos 35 com uma idade ideal máxima. Mas, óbvio, a gente tem mulheres que chegam nessa decisão aos 40 ou mais do que isso, e a gente tem que lembrar que a fertilidade cai e a capacidade de responder aos indutores de ovulação vai ser menor. Mas, enfim, ela é possível ser realizada em qualquer fase, sabendo que o sucesso maior é abaixo dos 40 anos, né? De você ter um grande número de óvulos para poder ser captado e preservado, né? Perfeito. E se uma mulher, por exemplo, não passou pelo processo do congelamento, né? E ela está tentando engravidar e não consegue, não consegue, não consegue, quando que esse processo de fertilização é indicado? Quando que a gente toma essa decisão? De maneira geral, qualquer mulher que tenha, em média, a maioria dos casais vão demorar até 6 meses para engravidar. É aceitável até 1 ano. A partir de 1 ano de tentativas, né, com certeza, né, eu sempre brinco que tem que ter a tentativa no período mais adequado, né. E Certo. a partir de 1 ano se identifica uma paciente com, provavelmente, algum fator associado à infertilidade que deve ser pesquisado e, eventualmente, ela pode necessitar de técnicas de fertilização assistida. Óbvio que falar 1 ano para uma mulher de 42 anos não é o mais adequado e ela tem que estar muito bem informada acerca dos riscos de uma gravidez espontânea terminar num feto com alteração cromossômica, né. Hoje as técnicas Perfeito. de fertilização você consegue fazer uma análise do material genético do bebê antes de transferir esse embrião. Portanto, você acaba transferindo embriões que, do ponto de vista cromossômico, serão normais, né. Ah, Então tem que ponderar tudo isso com ela, mas de maneira geral, uma mulher que não engravida até 1 ano de tentativas, ela está candidata a fazer uma investigação de fertilidade e talvez técnica de fertilização assistida.
Perfeito. E a atividade física, né, ela é algo que vem crescendo muito, tomando muito conta de muitas mulheres, especialmente no meio do triatlon, que é o que meio que eu fazia parte. Eu vejo que muitas mulheres, né, acabam deixando realmente para tentar engravidar numa fase mais tardia. E aí eu queria saber se a atividade física de alta performance, vamos falar de uma maratonista, né, uma triatleta de alta performance que faz um Ironman, por exemplo, ela pode ter alguma influência na capacidade dela engravidar? Isso pode afetar negativamente essa capacidade? Todas as atletas de alta performance, que têm um pique de treinamento muito pesado e uma gordura corporal muito, muito baixa, grande parte delas entra em ciclos anovulatórios, né? Então, a gente sabe que elas, principalmente durante esse período pesado de treinamento, elas acabam tendo a maior parte do ciclo sem ovulação. Então, nesse momento, a probabilidade de gravidez acaba sendo reduzida. A partir do momento que ela retoma uma atividade mais adequada, muito provavelmente ela libera o bloqueio do seu eixo hormonal e deve conseguir engravidar, né? Ok, Lembrando perfeito. que na gestação a gente não recomenda exercício de alto impacto e alta performance, porque isso interfere no fluxo útero-placentário. É extremamente bem-vinda a atividade física na gravidez, né? Tá. Uma mulher que mantém atividade física regular, isso melhora o desenvolvimento da gestação, claro, óbvio, né? Se ela não tiver nenhum risco gestacional associado, mas essas de alta performance jamais, porque isso com certeza pode favorecer impacto negativo no crescimento fetal. Ótimo, isso é muito importante. E essa era uma próxima dúvida que eu ia te perguntar. Se a atividade física, ela realmente faz muito bem para a paciente, né? Mas o quanto que ela deve evitar na fase inicial, na fase tardia, se, por exemplo, existe uma atividade física ideal para essa mulher realizar nesse processo gestacional? Na realidade, assim, se você tem uma gravidez que está transcorrendo sem problemas, não tem risco de você iniciar atividade sexual ou manter a atividade que você já vem fazendo, incluindo o primeiro trimestre. Se Ok. você não é uma pessoa que mantém atividade regular, você é sedentária, de maneira geral, por cautela, a gente pede para evitar as primeiras 12 semanas, que é a fase de embriogênese, implantação, e aí, após 12 semanas, você, enfim, iniciar um quadro de atividade física regular. A gente tem que lembrar que a atividade pesada na gravidez não é bem-vinda, porque a grávida tem um fenômeno de inibição gravídica na sua parte osteoarticular. Então, ela está mais favorecida para entorses, para traumas, né? Então, a gente fala que você deve manter uma atividade aeróbica de leve a moderado impacto, de preferência atenuando pressão sobre as articulações. Então, exercício na água é muito bem-vindo, né? Hidroginástica, natação, exercícios que favoreçam alongamento, até porque isso aumenta a elasticidade da pelve, né? Então, Pilates é uma técnica muito bem-vinda, né? Que ajuda bastante, né? Então, caminhadas e exercícios aeróbicos leves. Não é proibido fazer musculação, mas tem que ter uma coerência em não usar carga pesada, em não colocar inclinação muito pesada para não sobrecarregar muito as articulações e fazer atividade física aeróbica com frequencímetro, porque a frequência elevada pode piorar o fluxo para a placenta, né? Mas Isso era basicamente uma o dúvida. exercício é muito bem-vindo. Tá. Isso eu também não sei se é mito ou se é verdade, né? Se existe realmente aquele cuidado que tem que ter com a frequência cardíaca, que não pode subir a mais de 140 batimentos por minuto. Isso é verdade? Isso não é verdade? Depende muito da mulher. Como é que é isso daí, É doutora? que quando você está numa atividade muito acelerada, né, com que a frequência sobe muito, você vai priorizar o fluxo para sua parte muscular e articular. E você vai depletar para a parte mesentérica, né? Ah, Então, lembrando que o útero está dentro da cavidade peritoneal, né? Ele vai precisar de uma irrigação esplâncnica, e quando você faz um exercício de alto impacto, com frequência muito elevada, há um desvio preferencial do fluxo em relação à parte visceral. Então, por isso que a gente sugere que não ultrapasse aí 135, 140 batimentos, para não comprometer fluxo fetal e crescimento fetal. perfeito, muito obrigada. E agora vamos, né, numa questão específica em relação à atividade sexual. Existe um mito que muitas mulheres têm medo, né, de manter a atividade sexual, deve ser evitado no início da gestação ou no final dela. Qual é a recomendação? Numa gravidez sem intercorrências, não há qualquer restrição para a prática da atividade sexual. Ela pode manter uma atividade sexual regular sem qualquer problema. Na paciente que apresenta uma gravidez de risco, ou seja, ela está tendo um risco de parto prematuro, o colo está encurtando, a gente tem que lembrar que não é só questão mecânica do impacto do pênis sobre o colo do útero, mas que o sêmen é altamente rico em prostaglandina, que são substâncias que têm capacidade de induzir atividade uterina.
Então, para paciente que está apresentando um risco para parto prematuro, encurtamento de colo, alguma alteração nesse sentido, aí existe a recomendação de tentar evitar a atividade sexual, né? Certo. Pelo menos transitoriamente até sair dessa época de risco, né? Da fase crítica, assim, né? Tá, perfeito. E agora em relação às comidas e bebidas, né? Qual é a recomendação de comidas? Existe alguma contraindicação? E, é claro, as bebidas alcoólicas, né? Que acho que é uma grande dúvida de grande parte das mulheres por aí. Normalmente, em relação às pacientes, a bebida alcoólica, a tolerância é zero para gestante, tá? A síndrome do alcoolismo fetal, que leva a alterações dismórficas e alteração de desenvolvimento do sistema nervoso central, ela não é dose dependente. Então, para Hum, algumas mulheres, até o consumo muito baixo pode induzir esse tipo de alteração. Então, para bebida alcoólica, a tolerância é zero. Em relação à alimentação, a gente não tem nenhuma grande restrição, a não ser as pacientes que são suscetíveis para toxoplasmose, que devem evitar o consumo de alimentos que tenham risco potencial de estarem contaminados. Então, basicamente, carne mal passada, né? E lembrar sempre que na gravidez, verduras e frutas bem higienizadas, justamente para evitar a exposição ao toxoplasma. tá. E quantos quilos que uma mulher pode engordar dentro do processo da gestação? O ideal, a gente fala assim, como uma meta geral, é algo em torno de 9 a 12 quilos. É óbvio que se você é uma paciente obesa, uma obesidade já grau 1 ou 2, uma coisa mais significativa, o ideal é que a gente restrinja entre 4 e 7 quilos. Se é uma paciente estilo Gisele Bündchen, né, magra, alta, um IMC muito baixo, uma tolerância até 16 quilos de uma maneira geral. A gente não põe um norte muito objetivo. A gente lembra que no terceiro trimestre, o ideal é que não ganhe muito mais do que 500 gramas por semana a partir da 28ª semana. Isso, inclusive, quando há esse ganho de peso acima desse limite, a gente se preocupa, inclusive, com ela estar podendo fazer retenção de líquidos secundária ao processo inicial do aparecimento de uma hipertensão na gravidez, né? Então, em Tá. média, é mais ou menos isso que a gente sugere. Ok, legal. E existe um período de maior risco de aborto na gestação? A gente escuta dizer que é mais no início, né? Mas existe definido aí o tempo que, depois de tantas semanas, a gente tem uma tranquilidade um pouco maior em relação ao risco de aborto? Normalmente, aborto, por definição, é a gravidez que é terminada antes da 20ª semana, né? Ah, Então, tá. o risco maior, obviamente, é no primeiro trimestre. A gente sabe que, por exemplo, mesmo ao acaso em mulheres sem outros riscos associados, pode acontecer a formação de um embrião aneuploide, né? Então, com alteração cromossômica, e a Uhum. natureza se encarrega de não deixar essa gravidez caminhar adiante. Então, obviamente que o risco é maior nas primeiras 12 semanas que está ocorrendo o processo de embriogênese e a primeira onda de implantação placentária, né? Então, esse é o risco muito maior. Obviamente, existem patologias que levam a perdas tardias, né? Um colo do útero comprometido, que não tem uma estrutura de colágeno boa, aí vai por muitas outras situações, né? De Tá. causas associadas. E a idade de uma mulher pode influenciar nessa questão? É que, de uma maneira geral, a gente sabe que os extremos de vida aumentam o risco de alterações cromossômicas no embrião. Então, as muito Tá, jovens e as bem mais velhas. Então, isso aumenta o risco nessas faixas etárias, sim. tá certo. E todas as gestantes precisam de suplementação com polivitamínicos, doutora? Bom, essa é uma coisa bastante polêmica, né, Michele? O que que a gente tem de dado baseado em evidência que pode mudar o desfecho da gestação? Então, hoje a gente sabe que a suplementação com ácido fólico periconcepcional e sustentada ao longo da gravidez tem um impacto muito positivo em reduzir malformações de tubo neural e outras malformações, inclusive defeitos de parede abdominal, clefts faciais, né, lábio leporino, etc. Então, o ácido fólico é muito bem-vindo com esse foco no primeiro trimestre, e hoje a recomendação é estender ao longo de toda a gravidez, na tentativa de evitar produção exagerada de homocisteína e ter um impacto em redução de trombose também. A Hum, suplementação de ferro, nós sabemos que a grávida ela drena muito ferro para o compartimento fetal. Então, se você não repuser, você vai espoliar as reservas e ela vai aumentar a probabilidade de chegar anêmica ao final da gravidez, e a anemia ao longo da gestação tem um impacto negativo no crescimento fetal. Então, essas duas hum. suplementações estão muito recomendadas e, sem nenhuma dúvida, devem ser realizadas. As outras vitaminas, né? Então, a gente vê muitas vezes sugerindo suplementações de vitaminas de A a Z. Na realidade, o que que a gente tem? Se você é uma paciente que tem déficit nutricional, que tem déficit de absorção, com certeza você vai precisar repor. Se você é uma Ok. mulher saudável, que a melhor reposição vitamínica venha de uma dieta balanceada, em cima de frutas, verduras, legumes, carnes vermelhas, entendeu? Então, assim,
realmente a nossa ideia é que toda mulher aproveite o momento da gravidez para readequar a sua dieta, até porque ela vai ter que ser exemplo para o serzinho que está crescendo dentro dela no futuro, né? E essa é a melhor reposição vitamínica, a gente não tem dúvida. Perfeito. Então não é sair por aí tomando tudo que é polivitamínico, né, doutora? Não é bem por aí, Obviamente né? tem mulheres que têm deficiência prévia, essas vão precisar. Perfeito, Mas quem certo. não é deficiente, mantendo uma norma ingesta alimentar, vai ser suficiente para a gestação. E fazendo exames de sangue, por exemplo, você consegue identificar se existe alguma alteração, né? Com Ok. certeza. E sentir dores de cabeça? Bom, no meu consultório eu recebo muitas pacientes, muitas mães, né, e gestantes com dores de cabeça, e aí eu queria saber, é normal sentir dor de cabeça na gestação, doutora? Uma das coisas que acontecem fisiologicamente na gestação é que a grávida está muito vasodilatada. Por estar vasodilatada, a superfície dela de troca com o ambiente é muito aumentada. Então, a grávida desidrata muito rápido. A perda insensível dela chega a ser 5 vezes maior do que uma mulher não grávida. Então, a desidratação é uma causa importante de dor de cabeça ao longo da gravidez, né? Então, a gente sempre insiste que gestantes, quanto mais avançada a gravidez, maior a perda, que elas insistam em fazer uma dieta bastante adequada, ingerindo líquido, no mínimo aí 2 a 3 litros dia. Existem causas patológicas de dor de cabeça, essa é uma causa importante, mas, por exemplo, Tá. a hipoglicemia, né, ingesta inadequada de alimento também pode colaborar, e a preocupação que a gente tenha no final da gestação, a dor de cabeça poder estar associada com quadros hipertensivos, então ela deve ser avaliada em relação a isso. Perfeito. Existem alguns sinais clínicos que ela deve se preocupar? Por exemplo, a paciente apresenta algumas características em que é normal, o que que é normal, o que que não é normal em relação a um quadro de alguma evolução ruim dentro da gravidez? Existe alguma queixa que a pessoa deve se preocupar se ela estiver sentindo durante a gestação? Ou depende de cada caso, doutora? É claro que depende de cada patologia possível aí de estar acontecendo, né. Então, por Tá, exemplo, uma paciente que está apresentando um crescimento exagerado do abdômen, com dificuldade de percepção de movimentação fetal, a gente precisa estar alerta, por exemplo, para a instalação de um aumento de líquido amniótico secundário a um diabetes gestacional, por exemplo. Paciente que ótimo. mantém um quadro de retenção líquida importante, está apresentando um edema progressivo e exagerado de membros inferiores, coxa, às vezes do corpo todo, associado a desconforto, principalmente dor de cabeça, né, a cefaleia, e dor epigástrica. Isso pode ser a instalação de um quadro hipertensivo grave, né? Ter muita atenção em relação à presença de movimentação fetal, né? Então, óbvio que as pacientes com mais sobrepeso vão ter uma maior dificuldade de percepção, as menos, né, com IMC mais normal, vão ter uma melhor capacidade de percepção da movimentação fetal, mas a gente tem que estar atento, principalmente a partir da 28ª semana, porque eu tenho feto plenamente viável, e aí eu tenho que estar atento. Se houver uma alteração importante de movimentação fetal, ela tem que ser avaliada com relação à vitalidade. Então, assim, o espectro de alterações possíveis, né, de sintomas, É, de alerta são enormes, mas de uma maneira sim. geral, alteração de movimentação fetal, crescimento exagerado do útero, pouco crescimento uterino, né, percebe que aquele abdômen que não cresce, Hum, sangramentos durante a gestação são sempre um alerta, né, dor tá. abdominal recorrente, né, então tudo isso são sintomas de alerta que ela tem que ser avaliada. Maravilha. E sentir ansiedade, alteração de humor, pode ser comum na gestante? A gente brinca que a grávida é um poço de labilidade emocional, né, e a puérpera ainda mais, né. Então, durante a gestação, a gente vive vários conflitos, né, vou conseguir ser mãe, esse bebê vai ser saudável, vou conseguir ter o parto que eu desejo, quer dizer, então, eu brinco que é uma descoberta de muitas novidades ao longo do ciclo de gestação e parto, né. Então a grávida, de maneira geral, ela tem um distúrbio de ansiedade natural e fisiológico, né, e isso está associado à questão da hiperestimulação e produção estrogênica e todos os hormônios envolvidos pela placenta, um pouco da embebição gravídica também, né, então os tecidos estão embebidos, principalmente o sistema nervoso central, e isso traz também um pouco de labilidade, a parte emocional é muito lábil. E no puerpério se acentua ainda mais, porque do ponto de vista, né, eu brinco, você sai de um pós-parto e você vira uma menopausa-like, né, porque do ponto de vista hormonal, os hormônios envolvidos na amamentação vão estar bloqueando os seus hormônios, principalmente os estrogênicos, que são hormônios da vitalidade. Então é muito comum o puérpero olhar para o interruptor de luz e chorar, olhar para a parede e chorar, né, e todas as ansiedades que vêm disso. Então, os transtornos emocionais são muito comuns, tanto é que a gente diz que a grávida não está em plenas condições emocionais, né, por isso que ela tem até redução de pena se ela comete um crime, né. Então essa labilidade acompanha a gestação toda e o pós-parto também.
Essa informação é muito importante. Doutora, e assim, aproveitando que você trouxe esse assunto, né, qual que é a diferença desse baby blues que as pessoas falam e a depressão pós-parto? O que que a gente tem que considerar aí para considerar o diagnóstico de uma coisa ou outra? Geralmente os blues puerperais, eles são mais uma situação transitória que se instala nas primeiras 2 às 4 semanas aí de puerpério, né, e é uma tendência a choro fácil, a uma labilidade emocional, mas não uma coisa muito intensa. Já a depressão pós-parto, ela carrega um quadro mais pesado, né, aquela paciente que às vezes tem, uma dificuldade muito grande na aceitação do bebê, está com choro muito fácil, não quer se cuidar, é aquela paciente que fica largada na cama, não tem vontade do autocuidado, nem do cuidado da criança, né, e às vezes até com pensamentos ruins em relação ao recém-nascido, né. Então aí é uma coisa mais intensa, e é sempre importante que se você sentir que está tendo uma labilidade grande, que está tendo uma tendência depressiva importante, tem que procurar ajuda, porque existem casos de desfechos muito ruins de depressão pós-parto grave, né. Ah, ótimo. E agora, para fechar esse assunto da gestação, fala para nós qual que é a diferença das contrações de treinamento e as contrações de trabalho de parto efetivas aí? Quando que a gente percebe uma coisa diferente da outra? As contrações de treinamento, as chamadas Braxton Hicks, elas vão aumentando progressivamente ao longo da gravidez. Classicamente, elas são contrações de baixa amplitude, então intensidade pequena, não passam dos 20 milímetros de mercúrio, elas são muito frequentes, não são acompanhadas de dor, né? Então é um quadro que você percebe que a barriga enrijece, é uma coisa meio frustra, de curta duração e muito frequente ao longo do dia, às vezes até exacerbada por atividade física, movimentação brusca, né, vontade de urinar ou evacuar. As contrações de trabalho de parto, elas são contrações mais intensas, numa fase inicial mais toleráveis, numa fase posterior, principalmente depois dos 6 centímetros, mais desconfortáveis, óbvio que depende da sensibilidade individual de cada grávida. Elas têm um ritmo progressivo, então em média são 2 a 3 a cada 10 minutos, elas duram em torno de 45 segundos a 1 minuto, você percebe o útero enrijecer de uma maneira firme e se sustentar por um bom tempo, e geralmente a origem da contração vem das costas, né, da região lombo-sacra e irradia para o baixo ventre, né, e vem no ritmo intenso e progressivo, né, então são mais ou menos essas as diferenças aí. Tá bom. E se, por exemplo, a gestante tem, né, a questão de estourar a bolsa dentro de casa, né? Até quanto tempo que a gente vê nos filmes, nas novelas, que a mulher corre para o hospital? Existe a necessidade de correr para um hospital? Até quanto tempo que a gente pode esperar? Existe algum outro critério para ser observado aí nesse momento? Qual que é a orientação que se dá? De uma maneira geral, assim, a rotura da bolsa, chamada rotura oportuna, geralmente ela acontece a partir dos 6 centímetros de dilatação, quando a paciente está em trabalho de parto. Às vezes pode acontecer o que a gente chama de amniorexia prematura, que é prematura em relação ao trabalho de parto, né? De termo, a grávida está numa gravidez de termo, mas rompe bolsa antes dela iniciar o trabalho de parto. Se ela não tem atividade uterina, o líquido está claro, tá certo? E o bebê com boa movimentação não é uma situação de emergência. Ela deve se organizar e procurar atendimento, mas ela tem, às vezes, horas para isso, né? Uma paciente entre romper membrana e desencadear trabalho de parto, isso pode durar 6, 12 horas, eventualmente. Ok. Se ela tem um líquido hemorrágico ou um líquido esverdeado, que são sinais de alerta para o bem-estar fetal, ela tem que se dirigir imediatamente à maternidade. Então, a maior parte das pacientes que rompe bolsa fora de trabalho de parto, com líquido claro e boa movimentação, não tem uma necessidade franca de correr para o hospital, Corre. né? Eu digo que esses partos só acontecem na televisão nos filmes, né? Que bolsa Poderia chega ser fácil no assim, hospital. né? Então, agora, se ela vem vindo com contrações eficientes já há algumas horas e tem a perda de líquido, ela pode estar numa fase avançada do trabalho de parto, aí ela precisa caminhar para a maternidade. Tá ótimo, perfeito. Gente, tivemos uma consulta aqui muito esclarecedora. E agora vamos entrar um pouquinho no assunto das vias de parto, doutora. Antes de mais nada, eu acho que a gente está vindo de um movimento muito significativo, né, da chamada humanização do parto. E me parece um movimento bastante interessante, visto que muitas dessas mulheres já tiveram seus direitos abolidos e talvez a sua autonomia em relação da escolha prejudicada. Então, como que você define hoje esse termo, a humanização, né? O que significa isso para nós, assim, em relação a esse tema?
A gente tem que recordar que a obstetrícia mudou muito ao longo dos anos, né? Então, a gente tem que se lembrar que o parto na era pré-hospitalar trazia um risco de vida significativo a essas mulheres e essas crianças, né? Eu sempre digo para as pacientes que, em questão de segurança, a gente sabe o quão pode ser negativa não ter a possibilidade de uma segunda via, né? A necessidade de uma cesárea de emergência estar na sala ao lado, né? Isso pode trazer sequelas para essa mulher e para essa criança. E eu falo que o foco da humanização tem que ser, ao final do processo, a gente tem um binômio mãe-bebê saudáveis, né? Então, que a gente nunca pode deixar de esquecer que perpassa por todo o processo de trabalho de parto a segurança da mãe e do bebê. Né? Eu sou altamente favorável ao parto por via vaginal, eu costumo brincar com as pacientes, e você ouviu isso muitas vezes, né? Se o normal fosse nascer por cesárea, o buraco estava na barriga, né? Mas a gente não pode confundir esse movimento de humanização com o movimento do parto vaginal a qualquer custo. A gente sabe que com cifras variáveis ao longo de vários países, você vai ter necessidade, em 1 em cada 5, 1 em cada 6 mulheres, ter necessidade de ter o seu parto resolvido por cesárea, porque não teve algum problema na evolução da dilatação, na posição do bebê, ele defletiu, entrou em sofrimento, tinha múltiplas circulares de cordão que se comprimiram ao longo do processo. Então, isso a gente só vai saber. Eu falo para as pacientes, na maior parte das vezes, a gente só vai saber qual via de parto será depois que você entrar em franco trabalho e a gente deixar esse processo se instalar. Às vezes existem contraindicações iniciais, né? A paciente que tem uma pelve muito ruim, um bebê com peso acima de 4,5 kg, tem algumas situações, placenta prévia, né? Situações anormais do feto, você já vai contraindicar que ele sequer entre, né, em trabalho de parto. Agora, o movimento de humanização, hoje a gente sabe, né, é respeitar os direitos da mulher e os direitos do bebê. Né? Ambos têm Sim. direito nesse processo para que ele aconteça de uma maneira tranquila, humana, mais segura. Né? Então, existem vários guidelines hoje das boas práticas na atenção ao parto, seja manuais do Ministério da Saúde do Brasil, dos guidelines dos colégios americanos, colégio americano, colégio canadense, colégio inglês de ginecologia e obstetrícia, que priorizam hoje que a mãe tenha um atendimento adequado, humanizado, no sentido de que ela tenha mobilidade ao longo do seu trabalho de parto, que ela possa se alimentar com líquidos leves e claros ao longo desse processo, se ela assim o desejar, que ela seja tratada de uma maneira respeitosa, que se não houver uma indicação médica para corrigir um problema, a necessidade de analgesia de parto seja definida prioritariamente pela paciente. A nossa tentativa de respeitar a não indicação rotineira de ocitocina e de rotura de membranas, mas lembrando que ela tem que ser orientada ao longo do processo, que respeite os desejos delas ao longo desse processo, né? Então, que ela possa ter movimentação livre, que ela possa se alimentar adequadamente, que as decisões sejam compartilhadas com ela em relação às intervenções que serão propostas ao longo desse processo, né? E não feitas de maneira arbitrária. Mas eu sempre comento que eu tenho muito receio hoje de algumas situações extremas, que é o parto vaginal a qualquer custo. A gente tem que lembrar que algumas mulheres não vão conseguir alcançar esse processo de via vaginal e elas têm que serem preparadas para isso ao longo da gravidez. Por que eu falo isso? Eu fico muito triste ao ver uma mãe que não conseguia alcançar a via vaginal, e isso eventualmente acontece quando a gente está no hospital universitário, em que as preparações são muito variáveis, e que vem, às vezes, preparadas de situações muito radicais, de que tem que tentar, tem que ser sem anestesia, tem que ser assim, tem que ser assado, e a hora que acontece uma tripla circular de cordão, um descolamento de placenta, que ela tem necessidade de mudar rapidamente a via de parto, para salvaguardar né, o interesse fetal, ela se sente deprimida, apesar de ter um bebê saudável no colo. Né? Então, eu falo que isso, a gente precisa preparar essa mulher para que o processo de parturição possa, eventualmente, acabar no plano B. Não é o nosso foco inicial, mas isso independe. Eu falo, a gente só sabe que via será a hora que a gente acompanha esse processo e vê o que acontece ao longo dele. Né? Então, a gente tem muita preocupação em manter a segurança do binômio de uma maneira humanizada. Né? Eu brinco toda vez que uma paciente fala, a senhora faz parto humanizado? Eu falo, olha, eu nunca fiz um parto desumanizado. E muitas vezes, uma cesárea bem realizada, com uma indicação precisa, pode ser mais humanizada do que a tentativa de uma via que não é adequada para aquele binômio, que pode trazer riscos associados. Né? Nossa, perfeito. Então, na verdade, que fique claro, né, que por mais que a mulher
tome a decisão e queira fazer um parto normal, um parto vaginal, não necessariamente é o que vai se desenrolar. Então, existe uma porcentagem de mulheres que não conseguem concluir dentro de um parto normal e acabam tendo que ir para uma cesárea para justamente preservar a saúde e até a vitalidade do bebê e da própria mãe. Existe uma porcentagem, doutora, em relação ao quanto dessas mulheres que vão para parto, tentam, né, a parto de via vaginal, evoluem para uma cesárea? Olha, eu posso dizer para você assim, uma cifra algo em torno entre 15% e 20% é o que a literatura diz, em torno do que pode de fato acontecer, né? A gente sabe que os partos obstruídos acontecem, por exemplo, no continente africano, 1 de cada 5 mortes maternas é secundária a um parto obstruído. E eu sempre discuto com as pessoas que são muito radicais e falam todas as mulheres são capazes de ter um parto por via vaginal, isso não é real. Tanto é que a mortalidade materna foi significativa até os anos 60, quando o parto é transferido para a estrutura hospitalar, ou seja, uma estrutura com mais possibilidade, óbvio, né, de intervenção segura e rápida, se assim for necessário. Eu falo que a gente tem que respeitar os limites disso, sou absolutamente contra cesárea com antecipação da data provável do parto e sem indicação formal. Hoje a gente respeita muito o desejo da mulher, algumas mulheres elas vêm muitas vezes, né, pedindo por uma cesárea eletiva agendada e a gente sempre tenta esclarecê-las que isso não é o melhor, nem para ela, nem para o seu feto, tá certo? Mas muitas vezes eu já tive pacientes que têm sérias complicações aí emocionais ou psiquiátricas que não têm tolerância para nenhuma angústia em relação ao trabalho de parto. Então, eu acho que grávida é um espectro, né, de possibilidades muito grande. Então, que a gente tem que respeitar o desejo da mãe, mas ela tem que ser esclarecida dos benefícios da via vaginal, isso é fundamental, né? E lembrar que muitas vezes o grande é mais medo do que de fato qualquer outra situação de contraindicação. Então eu falo, elas têm que ser esclarecidas que dor é um processo relativo. Eu já tive pacientes que falaram, não, em mim você não vai conseguir fazer um parto vaginal. E a paciente chega com dilatação total, eu falo, vou tirar a sua dor e a gente conversa, termina a analgesia, a hora que vai conversar, tá nascendo o bebê. Eu já tive pacientes que não, com certeza eu vou ter um parto vaginal, e fazem uma deflexão importante, o bebê que não flete, você tenta várias manobras e acaba tendo uma desproporção e evoluindo para uma via alta. Então, eu acho que hoje o grande foco ao preparar uma grávida é insistir que a via vaginal é o mais adequado para ela e para o seu filho do ponto de vista fisiológico, mas que eventualmente esse processo pode não ser alcançado. E ela tem que se preparar para isso, para que não aconteça uma intensificação do seu quadro depressivo no pós-parto, porque ela se sente menos mulher porque não alcançou uma via vaginal tão desejada, né? Então, essa que é mais ou menos a preocupação. E isso é um movimento bem forte, né? E é inclusive a não utilização da anestesia, né? Como se fizesse do processo algo mais mulher. Eu fui mais forte porque eu não utilizei de anestesia para ter o parto. Então, acabo compartilhando a minha experiência. Depois, no final, vou falar um pouquinho sobre ela, mas eu brinco que eu queria romantizar um pouco o parto normal, o parto vaginal, porque a minha experiência foi linda, né? Eu desde o começo acompanhei com a doutora Elaine, então foi uma assistência, assim, ímpar, que eu até me emociono, né, de falar sobre isso, mas foi realmente um parto muito, muito, muito agradável, do ponto de vista que eu tive poucas horas de contração, então foram 2 horas, basicamente, de sofrimento, no qual eu iniciei com o processo de anestesia já no hospital, e a gente conversou sobre muitas coisas engraçadas, até, de repente, vai nascer, e nasceu. Então eu digo que, para mim, foi uma experiência muito interessante, porque na minha cabeça eu tinha que parto normal era aquela cena de horror, que a mulher chorando, andando, né, evacuando, o homem chorando junto, segurando atrás, e a minha experiência foi muito diferente. É claro que cada um vai ter a sua experiência, mas eu quero dizer que a anestesia, para mim, foi um grande presente, porque eu não imaginava quanto positiva que iria influenciar a minha experiência. Então, doutora, o que você me diz sobre isso, assim, né? Porque muitas mulheres, como você falou, acabam optando pela cesárea por medo de sentir dor. E assim, claro, entrar em trabalho de parto, as contrações de trabalho de parto, elas são dolorosas, mas eu digo que é uma experiência que passa, não é uma dor que você vai ficar para o resto da sua vida, você vai sofrer, mas ela vai passar, né? Depois você vai dar risada do que você passou, mas na hora, né? A hora que você
opta pela anestesia, é um suporte incrível e você não perde a capacidade de contração, de gerar força, né, e fazer força. Então, assim, o que você me diz a respeito do orientar uma mulher que deseja, né, fazer um trabalho de parto, pré-parto, o que ela deve realizar? E também em relação à sua opinião sobre a anestesia, que hoje é algo que vem para ajudar muito a gente aí nesse processo. Eu acho que a percepção de dor e de desconforto ao longo do processo de parturição, ela é individual, né? Você só vai saber que nível de desconforto você terá a hora que você se expuser a ele. Não tem muito como a gente prever isso. E a analgesia em obstetrícia, ela evoluiu muito ao longo dos anos. Nós saímos de técnicas que realmente dificultavam a atividade uterina, relaxavam demais o canal de parto. Da época do início da minha formação, né, a gente acabava usando muito mais frequentemente o fórceps para ultimar esse parto, muitas vezes por impacto na contração, impacto no relaxamento excessivo que dificultava a rotação da cabeça do bebê. E hoje a gente tem técnicas bastante mais evoluídas, com doses mais baixas, com uso de opioides seguros que melhoram a qualidade da analgesia e reduzem o impacto na contração e no relaxamento de canal de parto, que fazem com que a mulher caminhe ao longo do trabalho de parto anestesiada, né? Analgesiada, na realidade, não é uma anestesia, é uma analgesia, né? É uma redução Isso. da sua percepção de dor. Então, a gente tem que lembrar que, assim, a dor intensa no trabalho de parto, aquela dor desesperadora, ela pode levar a paciente a liberar substâncias, as catecolaminas endógenas, que vão fazer vasoespasmo na circulação uteroplacentária. Então, dor intensa, exagerada, contínua, que não tem um controle adequado, seja com métodos não farmacológicos ou farmacológicos, ela pode ter um impacto negativo. Diminui a irrigação do útero, ele pode ter distúrbio de contratilidade e pode comprometer o fluxo útero-placentário e, eventualmente, aquele que chega para o feto de maneira objetiva. Então, eu sempre brinco com os nossos residentes da anestesia, no CAISM, eu falo, olha, a analgesia de parto é, antes de tudo, uma profilaxia do sofrimento fetal. Obviamente, eu intervenho no sofrimento materno, mas eu também previno que essa criança, num quadro de dor extrema, tenha o seu fluxo comprometido. E as técnicas evoluíram para permitir essa situação. Óbvio, se a paciente tem um preparo excelente, tem um limiar de dor muito alto, ela tem um autocontrole significativo e se mantém tranquila com métodos não farmacológicos, com banho, bola, massagem, fica na bola de pilates e se sente confortável com isso, né? Então essa livre deambulação durante o trabalho de parto ajuda, porque aquele modelo antigo, inadequado, que era manter a paciente deitada e decúbito lateral esquerdo restrita ao leito, obviamente isso não é de longe uma técnica adequada, uma condução adequada, mas a dor é uma coisa muito individual, né? E a gente sabe que a dor, a partir da fase ativa franca, principalmente depois dos 6 centímetros, ela pode ser muito intensa em escala de dor. Né? Ela pode ser similar à amputação de um dedo, por exemplo, a hora que a paciente está com 6, 7 centímetros. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o desejo da paciente e estimular para que ela se prepare ao longo da gravidez, mas ela tem que estar esclarecida que não deve ser o medo da dor que impossibilite de vivenciar um trabalho de parto. Que se houver necessidade, nós teremos técnicas para conseguir o controle da dor e permitir que ela evolua de uma maneira, digamos assim, feliz e adequada em relação ao seu trabalho de parto, sem impactos negativos. E lembrando que, eventualmente, a analgesia pode ser necessária para eu controlar algumas intercorrências do trabalho de parto. Às vezes é uma contração que está incoordenada, é um bebê que está muito apoiado de maneira inadequada, e eu sei que se eu relaxar um pouco esse canal de parto, talvez eu consiga forçar a flexão, enfim. Existem indicações médicas e ela também tem que estar adequadamente orientada. Existe critérios, assim, doutora, em relação à decisão de um parto normal? Quais são os principais critérios que uma mulher ela se enquadra para pelo menos tentar? Ou se não, realmente a gente tenta observar a evolução, se a paciente entra em trabalho de parto, ou então não, existem critérios que já são pré-definidos para uma mulher não correr risco, então ela vai para uma cesárea. Como que funciona essa decisão clínica? Existem as indicações absolutas, né? Então, por exemplo, a paciente que tem uma placenta em cima do colo do útero, é impossível que ela tenha um parto seguro por via vaginal. Isso é uma indicação absoluta de cesárea. A paciente que Sim. tem um vício pélvico, uma bacia completamente alterada, com ângulo subpúbico muito estreito, né, fechado, com um canal de parto muito ruim, que a gente chama de vício pélvico. Essa, sendo um parto de um bebê de peso adequado, não vai conseguir evoluir por via vaginal. Ela pode ter um prematuro extremo por via vaginal, mas não um bebê de peso adequado. Paciente que tem 2 ou mais cesáreas anteriores, isso é um ponto polêmico hoje, né?
mas a gente sabe que o evento rotura uterina na paciente com 2 ou mais cesáreas anteriores, ele não é um evento frequente, mas quando ele acontece, ele é desastroso do ponto de vista de risco materno e geralmente o feto não sobrevive a essa ocorrência, né? Então a gente considera que, pelo menos no nosso serviço, 2 ou mais cesáreas, a gente contraindica a indicação. Existem mulheres que têm patologias maternas que contraindicam, né? Aquela paciente cardiopata grave, uma fração de ejeção muito comprometida, até o próprio processo de gestação já é de alto risco, imagine um processo de trabalho de parto. Então, algumas situações clínicas contraindicam. Aquele bebê muito grande, bebê de mais de 4,5 kg, né, de peso estimado. Geralmente são bebês que têm a probabilidade de poder de livre a cabeça, mas os ombros ficam, e o risco todo que tem em frente a uma distócia de ombro. Então, existem algumas situações relativas. Às vezes você faz um toque, você fala, olha, essa bacia não é das melhores, mas esse bebê não é tão grande, vale a pena a gente tentar. Então, vamos fazer uma prova de trabalho de parto, né? Vamos Tá. ver que às vezes pode evoluir por via vaginal. Isso é uma situação que é muito frequente na clínica, né, do dia a dia em obstetrícia, né? Então, Uhum. existem situações que a gente contraindica de fato e fala, olha, aqui a gravidez deve terminar por uma cesárea, porque o risco é significativo, né? Uma mulher HIV com alta carga viral, aí existem uma enorme, né, quantidade de indicações. Mas na maioria das vezes, sem patologias ou sem comorbidades, no bebê numa situação adequada, de tamanho adequado, você vai poder tentar a via vaginal com segurança. E a posição do bebê influencia nessa decisão? Se é pélvico, se ele é um bebê que está ali. Hoje, assim, o ideal, né, para um parto eutóxico, aquele parto que tem tudo para correr certo do ponto de vista fetal, é o bebê que está numa situação longitudinal, ou seja, o eixo dele coincide com a mãe, o polo que ocupa o estreito superior da bacia, que é a apresentação seja cefálica, que ele tem um volume adequado e que ele tem a cabecinha fletida, né, porque quando ele Uhum. deflete, ele pode aumentar o diâmetro da cabeça. Esse é o bebê ideal. A Tá. distócia de apresentação, quer dizer, o bebê não cefálico, se ele está em apresentação pélvica ou córmica, né, com ombros se insinuando, então na córmica ninguém tem dúvida que não dá para nascer por via vaginal, né, uma situação que ele está de atravessado, com ombros se insinuando, é contraindicação formal. A apresentação pélvica, eu já fiz muito parto pélvico por via vaginal. Na minha época de formação e graduação, até 2000, a gente permitia o parto por via vaginal com algumas situações, né? Se não fosse o primeiro bebê, se ele tivesse com a cabeça fletida dentro do útero, né? A gente fazia um ultrassom, se ele tivesse, né, com o bebê, que a gente brincava, a posição do bebê sonhador, né? Olhando defletido, isso piorava a via vaginal. Que ele tivesse um tamanho entre 2,5 e 3,5, fosse um feto de termo, porque o prematuro tem um polo cefálico muito maior do que o polo pélvico. Então, a gente permitia parto vaginal em algumas situações. Em 2000, teve um marco de um grande trabalho que demonstrou um risco de mortalidade maior na via vaginal do que na via alta para bebês em apresentação pélvica de termo. Então, a partir de 2000, ficou a recomendação clássica, ou você tenta vertê-lo para deixá-lo cefálico a hora que essa mãe alcança 37 semanas, ou você acaba indicando uma cesárea quando ela iniciar trabalho de parto ou alcançar as 40 semanas. Então, essa é uma indicação polêmica. Quem já viveu a situação de ter que locar um forceps para tirar uma cabeça derradeira, e eu já vivi isso algumas vezes no hospital universitário, não é uma situação tranquilizadora, né? Eu falo que é intranquilizador, não tranquilizadora para a coronária do obstetra, né? E na maior parte das vezes você pode dar à luz a uma criança que vai sair com uma sequela de anóxia por um parto muito difícil por via vaginal. Então, isso é a imprevisibilidade da via vaginal na apresentação pélvica que acaba levando a maior parte dos obstetras a recomendar. Quando que a gente permite com tranquilidade? Se ele é o segundo gemelar e vem sentadinho, mas o primeiro vem de cabeça para baixo e nasce tranquilamente. E ele Tá. não é muito maior do que o seu irmão que nasceu primeiro. Entendeu? Então, Entendi. tem situações que hoje a gente permite parto por via vaginal. Agora, Tá. numa primigesta, sem bacia previamente testada, né? Enfim, a gente tem recomendado via alta. E assim, por quanto tempo a gente pode esperar para tentar o parto normal, para entrar em trabalho de parto, doutora? Quantas semanas hoje aqui, né, a gente espera para poder tomar essa decisão? Isso já foi muito variável ao longo dos anos aí na literatura obstétrica, né? Hoje, o que se considera é que 41 semanas é um limite razoável para que você não incorra em repercussões negativas para o feto, porque aguardar além dessa data dos trabalhos que fizeram, né, grandes ensaios avaliando, não tem melhorado a via vaginal como ocorrência de parto, mas tem aumentado desfechos negativos em relação à reserva fetal.
Então, Tá. hoje, no nosso protocolo de pós-datismo na Unicamp, a gente acompanha no máximo até 41 semanas. Óbvio, não precisa ser 41 cravado, 41 em 1, né, 41 em 2, ok, mas a gente não vai aguardar muito além disso. Ok, beleza. Excelente. E assim, só para finalizar, né? A cesárea é uma vilã, como as pessoas hoje em dia estão colocando, né? Eu acho que esse movimento tão grande da medicina em salvar a vida de muitas mulheres em relação a essa proposta, ela é uma vilã, é tão ruim assim, né? Como que você poderia finalizar o nosso bate-papo falando um pouquinho da cesárea, da via cesárea para nós? Olha, eu acho que como toda cirurgia, cesárea, quando bem indicada, salva vidas, como qualquer outra intervenção cirúrgica, né? A gente não tem dúvida que mulheres que não têm a possibilidade de via vaginal, se não houvesse a disponibilidade da cesárea, elas não sobreviveriam ao seu processo de trabalho de parto e parto. Né? Uma placenta em cima do colo do útero, um feto numa situação completamente anormal, enfim, essas mulheres com certeza iriam morrer, o que aconteceu com muita frequência, infelizmente ainda acontece em alguns lugares de menor acesso à cesárea, por partos obstruídos e partos difíceis. Então, eu sempre falo que a cesárea tem que ser respeitada como uma cirurgia, e como toda cirurgia, ela tem as suas indicações, né? Eu sempre brinco com as pacientes que você não vai procurar o seu cirurgião de aparelho digestivo e fala, olha, eu vim tirar o meu apêndice porque eu não quero correr o risco de ter uma apendicite. E, infelizmente, se faz muito isso com relação à via de parto. Então, eu acho Perfeito. que a cesárea ela não pode ser considerada uma vilã, ela tem que ser considerada uma cirurgia que salva vidas e salva mesmo, mas como toda cirurgia, ela tem que ser bem indicada. Ela não pode ser banalizada enquanto procedimento cirúrgico, E é né? isso hoje em dia que a gente está vendo, né, doutora? Infelizmente, no Brasil, a cesárea, durante muito tempo, virou um bem de consumo, né? Você negociava, vou comprar minha cesárea marcada, enfim. Acho que a gente tem que respeitar o direito reprodutivo dessa mulher, se assim ela o desejar, e hoje é toda a tônica, né, da cesárea a pedido, mas eu sempre falo para os nossos residentes na Unicamp, quando uma paciente já vem solicitando que quer ter o seu parto ultimado por cesárea, eu falo, a gente tem que sentar, ter paciência e esclarecer de maneira objetiva riscos e benefícios daquela via de parto. Quando mal indicada, quer dizer, sem qualquer indicação médica, a gente sempre tem que pesar numa balança riscos e benefícios. Ela pode trazer complicações. Então, o Ah. risco de complicar é maior numa cesárea do que num parto vaginal do ponto de vista materno, em termos de infecção pós-parto e outras complicações. Mas se ela foi bem indicada, ela pode estar salvando a vida dessa mulher, né, e dessa criança, eventualmente. E em termos de comparação de um feto, né, o feto que entra em trabalho de parto e o feto que acaba, né, por essa via sendo definido, né, previamente sem entrar em trabalho de parto, por uma praticidade, de repente, da mãe ou até propriamente do médico, existe alguma diferença hoje? É conhecida isso, que o bebê que nasce por via normal, vaginal, ele é um bebê diferente ou isso é um mito também, doutora? O que a gente considera é que o feto que vive o trabalho de parto, esse estresse, né, aceitável do trabalho de parto, para ele ajuda a adaptá-lo ao meio extra-uterino. Então, uma criança que acaba tendo, como a gente esperou que ela chegasse no seu momento oportuno, ela tem mais maturidade neurológica, ela mama melhor, ela tem mais ciclos, né, de sono e vigília mais definidos. Então, o bebê mais maduro é um bebê sempre mais fácil, né, de ter o seu ciclo vigília, sono, sugar direito, e o próprio processo de parturição ajuda o fenômeno de descida do leite também, né? Tá. Óbvio, às vezes será necessário uma cesárea com antecipação do parto, porque a mulher é uma hipertensa, ela é uma diabética insulino independente, quer dizer, eu tenho necessidade médica de antecipar para salvaguardar o interesse fetal, inclusive, né? Porque senão o risco de mortalidade, eventualmente, para esses bebês pode aumentar, mantendo essa gestação além de 37, 38 semanas, enfim. Né? Mas, de uma maneira geral, e do ponto de vista de execução da cesárea, às vezes a paciente fala, mas eu passei por tudo isso e agora estou terminando uma cesárea. Tecnicamente é um útero mais fino, a sutura uterina fica melhor, Uhum. entendeu? Sangra menos, então também tem vantagens para quem pode ter uma tentativa de trabalho de parto, vivenciar isso, mesmo que termine numa via que ela não desejava e que foi necessária por indicação materno-fetal. Tá certo. E última perguntinha é se que também acho que é uma dúvida de muitas mulheres, né, e principalmente antigamente se pensava muito assim, né, a via de parto vaginal, ela pode trazer consequências, de laceração, de perda de atividade muscular, como a perda urinária, a incontinência urinária. Isso é verdade? Assim, uma mulher que vivencia o parto normal, ela tem mais chances de ter um comprometimento no assoalho pélvico, isso pode gerar mais alteração no controle motor? O que a gente tem que objetivamente lembrar é que a gravidez modifica o períneo.
nós fomos programados para andarmos em 4, né, de 4 apoios, né? A partir do momento que a gente se torna bípede, a gente coloca em cima do diafragma urogenital um peso significativo. Se essa mulher é obesa, ela já tem um períneo fragilizado pela obesidade e sobrepeso, independente do seu processo de parto. Se ela ganhou muito peso ao longo da gestação, se ela tem um bebê de peso muito elevado, isso já é um trauma ao longo do seu períneo, ao longo da gravidez, que obviamente vai ter. Eu sempre falo, é impossível a gente achar que um evento que dure algumas horas terá um impacto maior do que um que dura vários meses, né? Então, o que a gente tem que lembrar é que assim, nós temos que preparar o períneo dessa mulher, ela tem que ser orientada a fazer atividade física. A mesma coisa, você vai correr uma maratona, você não sai do zero para correr 6 quilômetros, ou 12 quilômetros, ou 40, enfim. Você tem que fazer um preparo muscular. Então, que seja muito bem orientado um trabalho muscular perineal ao longo da gestação e no pós-parto. De uma maneira geral, ao longo do trabalho de parto, existem algumas coisas importantes. Não oriente fazer esforço de puxo sem estar com a dilatação completa, porque senão você pode favorecer a descida de toda a estrutura ligamentar do útero e prolapso genital no futuro. Não oriente fazer esforço de puxo com bexiga cheia, porque obviamente a bexiga está à frente do útero, você vai trazê-la para baixo, e isso pode favorecer uma distopia genital, alguma complicação no futuro. Então, ao longo do processo de gravidez, orientação de atividade física perineal, ao longo do processo de trabalho de parto, respeitar algumas condições, então não ficar orientando o puxo para ajudar a dilatação final do colo, a não ser que isso seja absolutamente necessário, porque está assim, uma iminência de parto, um rebordo de colo e está entrando em sofrimento esse bebê. Ok, mas condições de exceção. Sempre com bexiga vagina, sempre com dilatação completa, né, sem fazer esforços exagerados, proteção adequada de períneo no delivramento da cabeça, né, isso ajuda a reduzir, e obviamente insistir num preparo perineal no pós-parto, né, atividade física voltada para períneo para fortalecer essa musculatura. Então, o parto, existem vários trabalhos demonstrando que o que é mais definidor de um períneo ruim no futuro é ganho de peso ao longo da gestação, peso do bebê ao nascimento, sobrepeso, obesidade já desde o início da gravidez, do que de fato a via vaginal. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa clareza. Óbvio que um parto vaginal mal assistido, ele pode ser desastroso para o períneo. Né? Então, mas um parto bem realizado, você vai sair como o seu períneo, que saiu íntegro, lindo e maravilhoso, igual o pré-gestacional, né, Michele? Nossa, doutora, foi maravilhoso aqui o nosso bate-papo. Não tenho nem palavras para te agradecer, foi muito esclarecedor. Eu acredito que muitas mulheres vão assistir aí, ouvir o nosso podcast e vão agradecer muito você ter dedicado seu tempo a esse momento. Agradecer também eu, Giovanni, Fabrício, por toda a experiência que vivenciamos com você no nosso parto, que foi lindo, e realmente eu acredito que quanto mais mulheres tiverem informações, né, tiverem esclarecimento para conduzir, fazer a sua parte, né, e ter uma relação como nós tivemos do paciente com a médica, que é uma relação de tanta confiança, tanta tranquilidade, isso favorece demais o processo de trazer o nosso tesouro para esse mundo. Então, agradeço de coração por esse momento, por essa entrevista, a sua disponibilidade. Dizer que você é luz para muita gente, continue fazendo o seu trabalho, que é lindo, e é isso. Muitíssimo obrigada, doutora. E aí, até a próxima, pessoal. Muito obrigada a quem está aí assistindo, espero que vocês tenham gostado, e deixe seus comentários e suas dúvidas aí para a gente. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.